Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Está sentindo essa presença? Aleluia. Feche seus olhos, vamos continuar nessa presença. Aleluia, aleluia. Oh Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui nesse lugar, aleluia. Nessa igreja, já plantada há 48 anos. A tua presença se estabeleceu aqui, não saiu, aleluia. E tantas dificuldades, tempestades passaram sobre esta igreja, mas ela continua de pé, porque ela está firmada na rocha que é o Senhor Jesus. E para ti toda a glória e honra, como nós cantamos aqui, teu é o reino, o poder e a glória para sempre, para sempre. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Amados, a paz do Senhor, amém? Como já foi falado, eu sou o pastor Leandro Silva, sou pastor da Batista Independente. Atualmente estou em São Paulo, ali na cidade de Guarulhos. Não estou pastoreando à frente. Estou num tempo que todo pastor sonha. O pastor Eliezer, com certeza, né? E os pastores estão me ouvindo, queridos. Todo pastor sonha em ter um ano sabático. E eu estou, pela graça do Senhor, depois de 20 anos pastoreando igrejas no estado de São Paulo, a nossa convenção. E Deus permitiu que eu pudesse descansar esse ano de 2020. E foi o ano certinho, né? Eu falei para o pastor Eliezer, sempre falo aqui, ao final de 2019, a gente planejou. E falamos, vamos descansar, né? Mas era só para eu e a minha família descansar. Não era para o mundo inteiro descansar. Vocês me perdoem aí, porque Deus gostou da ideia. Colocou todo mundo em casa. E nós estamos aí descansando e batalhando como todos, né? Nesses dias do ano de 2020. Ninguém imaginava isso, né, pastor? Quem em 2019 imaginaria que a gente passaria pelo que passamos, não é verdade? Eu tenho certeza que você em 2019 estava fazendo planos, planejamento, a agenda da igreja. E Deus lá de cima falando, sabe de nada, inocente. Você não sabe de nada que vai acontecer. Mas estamos aqui para a glória de Deus. Amém? Que bom. Quero agradecer o convite, essa responsabilidade. Meu amigo pastor Eliezer, sua esposa, sua família linda. E me convidou para estar então ministrando aqui esses 2 dias, né? 3 cultos aí de conferência de aniversário. História linda, maravilhosa dessa igreja aqui. Eu quero então, já sem delongas, pedir para você abrir a sua Bíblia no Salmo 132. Se você puder ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Fica de pé só mais uma vez. O pastor Eliezer falou que a gente tem até meia-noite. Só ouvi um amém, meu Deus. Até meia-noite, amém? Essa água aqui para mim, né, pastor? Já estou tomando. Eu tomo de litrão, viu, água. Salmo 132. Amados, quando o pastor Eliezer pediu convidou, a gente conversamos e oramos. Eu orei em casa, o Senhor colocou no meu coração falarmos sobre um tema que não sei porquê. Os irmãos devem saber e o Espírito Santo quer comunicar isso à igreja. Nós vamos falar esses 2 dias, né? Essas três cultos sobre a adoração. Amém? A adoração. E o Senhor já foi falando comigo aqui durante o culto, porque só foi lido salmos aqui, né? Salmos e salmos, e Deus quer falar conosco aqui nesse lugar. Quantos creem aí? Salmo 132. Diz assim: Senhor, lembra-te de Davi, das dificuldades que enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó: não entrarei na minha tenda e não me deitarei no meu leito. Não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó.
soubemos que a arca estava em Efrata, mas nós a encontramos nos campos de Jaar. Vamos para a habitação do Senhor, vamos adorá-lo diante do estrado dos seus pés. Verso 8: levanta-te, Senhor, e vem para o teu lugar de descanso, tu e a arca onde está o teu poder. Vistam-se de retidão os teus sacerdotes, cantem de alegria os teus fiéis, por amor ao teu servo Davi, não rejeites o teu ungido. O Senhor fez um juramento a Davi, um juramento firme, que ele não revogará. Colocarei um dos seus descendentes no seu trono, se os seus filhos forem fiéis à minha aliança e os teus testemunhos que eu lhe ensino, também os filhos deles o sucederão no trono para sempre. O Senhor escolheu Sião, com o desejo de fazê-la sua habitação. Este será o meu lugar de descanso para sempre. Aqui firmarei o meu trono, pois esse é o meu desejo. Abençoarei esse lugar com fartura, os seus pobres suprirei de pão, vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus fiéis a celebrarão com grande alegria. Ali farei renascer o poder de Davi, e farei brilhar a luz do meu ungido. Vestirei de vergonha os seus inimigos, mas nele brilhará a sua coroa. Vamos orar mais uma vez? Pai, te agradecemos por esse momento, pela leitura da tua palavra e pela tua presença que já está aqui nesse lugar. Oh, aleluia! A tua palavra nos diz isso, Senhor, que nós podemos confiar que o Senhor está em nosso meio. Se manifesta, fala conosco, fala através da tua palavra. Usa a minha vida, um instrumento apenas, ser afinado nas tuas mãos. Fala com o teu povo. Quero repreender todo mal, todo intento do diabo, toda obra maligna, e queira roubar essa palavra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, pode se assentar. Como eu disse, eu senti uma impressão forte no meu coração para falar sobre adoração aqui para vocês. E quando nós ministramos a palavra e estudamos para pregar, a primeira palavra fala conosco. E se Deus tem que bater, primeiro bate em nós. Então fala para a pessoa do seu lado aí, vai doer, viu? Fala para a pessoa. Porque se bateu no pregador, a gente fala ai, mas é um ai gostoso, porque o Espírito Santo trata com a sua igreja, amém? O Espírito Santo trata conosco. E o Salmo 132 fala então desse assunto que nós vamos falar aqui hoje e amanhã, que é a adoração, a atividade mais importante na face da terra, a atividade que a igreja deve sempre se preocupar. Enquanto nós vivemos aqui nessa terra, a gente tem muitos papéis, não é? Somos pais, somos filhos, somos funcionários, somos chefes, temos responsabilidades, e os papéis que a sociedade nos impõe, que nós temos que trabalhar, temos que ter as responsabilidades, nós vamos preencher, fazer, ser responsável naquilo que nós temos que ser, isso é fato. Agora, quando estamos falando da vida com Deus, a oração, a pregação, o testemunho, o evangelismo, tudo isso que faz parte da nossa vida, que nós sentimos tanta falta, né? Quem estava com saudade aí da igreja aí, do presencial? Pastor Eliezer, como bom pastor, já deu uma puxada de orelha aqui de púlpito, né? Quem estava com saudade, levanta a mão aí. Oh, glória. Pastor, o senhor não viu, mas todas as mãos se levantaram aqui, viu? A gente estava com saudade. Eu lembro, eu estou no ano sabático, entre aspas, porque eu estou ajudando uma igreja como pastor interino, e nós ficamos 4 meses sem culto. Nós fizemos o culto de Santa Ceia, a primeira vez, pastor, que fiz o culto de Santa Ceia, eu chorei. Eu já choro toda Santa Ceia, normal, né? Mas aquela foi especial, né? 4 meses em casa, sem nada, só na live. E aí quando eu pude ir lá com meus irmãos, a vontade de abraçar foi grande, mas a gente não abraçou. Mas só de estar ali juntos já foi maravilhoso, porque estar na presença de Deus e junto com os irmãos é o que nós queremos, não é verdade? Amém? Agora, você já pensou melhor sobre isso, que a adoração é a única coisa que nós vamos fazer lá no céu, e nós fazemos aqui na terra. Tudo isso que a gente faz aqui, a maioria não vamos fazer. Você sabia disso? Não vai ter evangelismo lá no céu.
Não vai ter testemunho, não vai ter pregação, não vai ter Santa Ceia todo mês, não vai ter batismo. Diante do trono só haverá adoração. Oh, aleluia. Só isso, que todo o resto nós fazemos aqui. A ceia que vamos participar, bodas do Cordeiro, quando o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus vai servir para nós. Quantos querem participar desse momento? Aleluia. Então a adoração precisa ser levada a sério. Eu quero que você fique com a Bíblia aberta. O Salmo 132 é um salmo de Davi, quando ele fala sobre a adoração, especificamente no momento histórico. Deixa eu te situar aqui o contexto histórico do Salmo 132. 1 Samuel capítulo 6, 2 Samuel capítulo 6, quando Davi traz a arca para Jerusalém. E todo aquele momento, você lembra que ele tentou fazer do modo errado, igual os filisteus, não deu certo. E aí ele vai e traz novamente agora do modo certo. E a preocupação de Davi em fazer um palácio para Deus, a preocupação de Davi em adorar ao Senhor de forma excelente. Esse salmo transpira isso. Quando você lê o texto de Davi, a sua pena, você percebe que Davi está preocupado com a adoração. A adoração na vida de Davi não era uma coisa rotineira, não fazia parte apenas do seu programa de culto, não. A adoração para Davi era algo mais excelente. Não à toa que Deus fez uma aliança com Davi. E eu, pedindo licença aqui à hermenêutica, eu posso fazer isso, dizer que a aliança que Deus fez com Davi e que Davi fez com Deus é uma aliança de adoração. É isso que eu queria falar nessa primeira mensagem: aliança de adoração. O Senhor Deus quer que você tenha com Ele uma aliança de adoração. Amém? Quantos querem ter uma aliança de adoração? Veja que é algo diferente. Não é uma adoração apenas, não é um culto apenas, é algo a mais. É olharmos para a vida de Davi, temos como modelo para a nossa vida. É uma vida comprometida em adorar ao Senhor e em preencher a nossa vida com adoração, e que a adoração faça parte e tenha prioridade na nossa vida. Talvez nós sentimos muito nessa pandemia, nesses dias, a falta do culto, a falta da programação, a falta de estarmos juntos. Isso é importante, como eu mesmo falei aqui da minha experiência. Mas essa pandemia não pode apagar a sua adoração a Deus. Você não pode deixar de adorar a Deus por causa de uma circunstância. Talvez precisamos pensar nisso. Talvez a igreja de Cascavel precisa pensar ou repensar nisso. Algo tão básico, não é? Mas eu tenho pensado muito sobre isso e refletido que a gente erra justamente nas coisas básicas. É no básico, é no feijão com arroz que a gente erra, que a gente falha. E Deus está chamando talvez a sua igreja no Brasil, no Paraná, Cascavel, no mundo, para olhar a sua vida de adoração e entender que realmente qual é o plano, qual é a agenda. Como eu disse, em 2019 nenhum de nós pensaríamos que iria acontecer. Eu estou fazendo culto doméstico em casa, toda quarta-feira tem culto doméstico na minha casa, ininterruptamente. Cada um prega lá, cada um ministra. Por quê? Porque a gente não estava indo nos cultos, sentimos falta, vamos fazer o culto aqui. E adoramos, é uma bênção. Quem está fazendo culto doméstico aí? Alguém está fazendo? Alguém chegou a fazer? Meu Deus, tem que fazer, amados. A necessidade de adorarmos a Deus. Deus nos propõe essa aliança de adoração. É preciso a gente vencer a nossa carne, vencer as dificuldades. Eu quero que você fique com a Bíblia aberta. A gente vai tirar aqui algumas lições da vida de Davi. Se eu estou falando de aliança, eu estou falando de algo que tem a participação de duas pessoas. Na verdade, uma aliança tem a participação de duas pessoas, como se fosse um contrato. Duas pessoas com direitos e deveres. Toda aliança tem a participação de duas pessoas. Então, nós vamos ver algumas lições aqui do Salmo 132. Fica com a sua Bíblia aberta, para a gente perceber o que Deus tem para nós. Você quer saber o que Deus tem para você aí? Amém? Primeira coisa, no verso 1 e 2. Se eu quero ter uma aliança de adoração, se eu quero entrar nessa aliança de adoração, se você está anotando aí,
Você pode anotar o seguinte: a primeira coisa, adorar em meio às provações. Fala comigo, eu preciso adorar em meio às provações. No Salmo 132, no verso 1, o salmista começa: Senhor, lembra-te de Davi, das dificuldades que enfrentou. Davi, você conhece a história, não vou aqui repetir. Um homem de Deus começou cuidando das ovelhas do seu pai Jessé, e foi galgando os degraus da liderança, porque o próprio Deus já tinha o chamado para ser rei de Israel no lugar de Saul. Você conhece a história. Mas Davi teve uma vida de dificuldades. O próprio Davi declara, como eu disse, o contexto histórico lá é Samuel, né? Samuel, Salmo 132, mostra o que acontece lá em Samuel. Davi, quando fala com Saul, a primeira vez, quando ele vai querer matar o gigante, ele fala: menino, você não pode, o gigante, ele é homem de guerra, o Golias você não dá, você não é páreo. E Davizinho fala assim: mas rei, eu já matei um leão, já matei um urso. Depois Davi vence o Golias. Depois a história de Davi continua, mesmo ele já querido pelo povo de Israel. Ele passa a ser perseguido pelo próprio rei Saul. E diz os historiadores que ele vai aproximadamente ficar 10 anos fugindo em desertos e cavernas para não ser morto pelo rei Saul. Davi passou por muitas dificuldades, muitas provações. Você conhece a história também da família de Davi. Davi teve problemas familiares. Ele foi um péssimo pai. Uma coisa que podemos pegar como exemplo de Davi é não ser um pai como ele. Ele foi um péssimo pai, péssimo exemplo de pai. Muita coisa ele fez de errado. Mas uma coisa não faltou na vida de Davi: Davi nunca deixou de adorar a Deus. Posso ouvir um amém? Nunca deixou de adorar a Deus, em todas as circunstâncias, na caverna, no deserto. Quando ele estava enfrentando Golias, ele peita o Golias com adoração. Ele fala: você é um incircunciso, o meu Deus vai me dar a sua cabeça. A ousadia, o adorador tem ousadia. Talvez nessa noite e nessa conferência que eu vim aqui lá de São Paulo para falar para você, querido, querida, Deus quer a adoração da sua vida em todas as circunstâncias. Não para de adorar. A dificuldade não pode te bloquear na adoração. Não para de adorar. Ah, está difícil, eu não vou fazer mais. Querido, em meio às circunstâncias, em meio às provações. Olha para a vida de Davi. Davi passou por níveis na sua vida. Ele foi pastor. Talvez como pastor ele tinha mais tempo, né? De ficar no teclado, que nem o irmão aqui. As ovelhinhas pastando lá. Como é que é o nome do irmão? Felipe. Oi? Juninho, desculpa. Tem uma cara de Felipe. Davi com as ovelhinhas pastando lá, e ele lá: tudo que eu mais quero é te ver. Tinha tempo, né? Contemplação. Não é bom? Todos nós queremos esse momento, né? De contemplação. Quem toca violão aí sabe, né? Pega o violão, vai para o seu quarto, adora a Deus. Ou pega aquele CD, aquela música que você gosta, e toca e canta. Aquele momento de contemplação. Mas Davi também passou pelo momento de guerreiro. Ele foi guerreiro, ele foi coronel do exército em Israel. E ele tinha a confiança do povo, as pessoas. Mas isso não importava muito para ele. O que importava era que Deus estava com ele. E várias vezes a Bíblia diz que Deus estava com Davi. Por quê? Porque ele adorava ao Senhor. Na sua agenda, a adoração era de excelência. Ele não apenas era um adorador, ele tinha uma aliança de adoração com o Senhor Deus. Davi passou depois a ser rei e recebeu sabedoria do alto para reinar. E muitas guerras também ele continuou vencendo, mas ele continuou adorando a Deus. Ele quis até fazer um palácio para Deus. Ele quis até fazer o templo. Ora, Deus não permitiu que Davi construísse o templo. Salomão construiu no seu lugar, mas o projeto tinha a assinatura de Davi.
Davi deixou pronto, Davi deixou o material, deixou tudo bonitinho. Fala: Salomão, eu não vou poder fazer, você vai construir, mas vai ter meu nome nesse projeto aí. Quando eu levar lá para a prefeitura, para licenciar, vai estar meu nome aí, porque eu quero adorar a Deus com excelência. Aleluia! Trazer a adoração para a nossa vida nesse nível de excelência, não apenas de uma programação, que isso seja parte da nossa vida de adoração, mas não toda ela. Davi foi pai, Davi ficou velho, mas nunca deixou de adorar. Meu querido, adore ao Senhor em meio às provações, amém? Sabe, quando você faz isso, como eu disse, é uma aliança, e toda aliança tem as duas partes. Então, quando nós adoramos em meio à provação, sabe qual é a resposta de Deus? Está aí no verso 11 e 12. A resposta de Deus, no verso 11 e 12. O Senhor fez um juramento a Davi, juramento firme, que ele não revogará. Colocarei um dos seus descendentes no seu trono, se os seus filhos forem fiéis à minha aliança e aos teus testemunhos que eu lhes ensino, também os filhos deles sucederão no trono para sempre. Aleluia! Quando nós adoramos ao Senhor em qualquer circunstância, Deus faz promessas e cumpre as suas promessas para nós. Quantos têm promessa do Senhor aí? Aleluia! E veja que o texto diz, e o Senhor fazendo essa aliança, a parte dele na aliança da adoração que nós estamos falando aqui, é a herança, não é verdade? Deus está falando: Davi, se você for fiel, se a sua descendência for fiel, não vai faltar descendente no trono, ou seja, eu vou te dar uma herança. E deixa eu te falar uma coisa básica, óbvia, que a gente sabe, mas a gente esquece: herança a gente deixa só para quem a gente ama. Não ouvi nenhum amém. Herança a gente deixa só para quem a gente ama. Deus prometeu o trono como herança para Davi, porque ele sabia que Davi era segundo o seu coração, oh, aleluia, que ele adorava, que a sua agenda de adoração era de excelência. A herança que Deus prometeu, a promessa, e a herança faz parte, porque nós somos seus filhos. Se você adorar o Senhor, amado, em qualquer circunstância, você vai viver esse tempo de herança, aleluia. Deus vai cumprir as suas promessas na sua vida, porque herança a gente deixa só para quem ama, e Deus nos ama, aleluia. Oh, glória. Segunda coisa, volta no verso, sempre no Salmo 132, tá bom? Verso 3 a 5. Nessa aliança de adoração, a segunda coisa é insatisfação quanto ao melhor de Deus e para Deus. Insatisfação quanto ao melhor de Deus e para Deus. O verso 3 diz assim: não entrarei na minha tenda, não me deitarei no meu leito, não permitirei, verso 4, que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, a habitação para o poderoso de Jacó. Veja a preocupação de Davi. Ele fala: eu não pego no sono, eu não prego os olhos, enquanto eu não tiver certeza que a minha adoração aqui em Israel, como rei, ao Senhor Jeová, vai ser de excelência. Ele se comprometeu. Isso mostra que Davi então tinha uma insatisfação. Veja, a adoração a Deus já estava estabelecida há muitos anos. Os historiadores dizem que Davi e Salomão reinaram aproximadamente 900 ou 1000 anos antes de Cristo. Muitos anos antes a adoração já estava estabelecida. Moisés deixou a lei para o povo adorava a Deus, passaram-se os juízes, Samuel tinha sido o melhor juiz, momentos maravilhosos no ministério de Samuel, que houve avivamento, a adoração poderosa em Israel. Israel vivia um tempo de adoração, mas para Davi não era suficiente, ele queria mais. Davi queria mais. Não queria só ficar contemplando as estrelas, não queria só aquela programação básica. Davi queria mais. Eu queria fazer uma pergunta para você, e você responde para o seu coração: como é que está a sua adoração, a sua? Você está satisfeito
com a sua vida de adoração? Olha para mim aqui. Você está satisfeito com a sua vida de adoração? Essa pandemia, como eu disse, que nenhum de nós esperávamos. Eu passei porque eu toco violão, arranho, né? Arranho violão. Passei muitos momentos louvando a Deus e adorando. E percebendo como a minha adoração era rasa, como é superficial, como a gente deixa os problemas e as situações do dia a dia tomarem o tempo da nossa adoração. Como pastor, posso dizer aqui como pastor, passar um tempo de excelência e olhar para mim mesmo, sabe, dizer, eu não estou satisfeito com a minha adoração. Não tem a ver com a música não é adoração, a música é um canal, um instrumento para adorarmos a Deus. Podemos adorar a Deus sem a música. E a nossa adoração precisa ser levada a um nível, e Deus espera isso, um nível de excelência, estar mais perto de Deus. Eu olhei para a minha adoração e fiz essa pergunta que eu estou fazendo para você. A sua adoração, você está contente com a sua adoração mesmo? É que a sua adoração, como a minha, não está cômoda, não está satisfeita demais? Querer estar mais perto de Deus, a gente canta. Eu já fui também ministro de louvor, e antigamente se falava uma frase, não sei se fala hoje ainda, e o momento do louvor é o momento que mais a gente mente. Que a gente fala, usa a minha vida, Deus. Eis-me aqui, envia ele. Envia o Felipe, não, Juninho. Eis-me aqui, Senhor, pronto para o teu reino, envia ele. Esse nível de aliança, veja que eu estou falando de aliança. Insatisfação. Davi, volte no texto aqui. Você não consegue perceber a insatisfação de Davi? Veja que o texto na minha versão NVI está entre aspas. Entre aspas quer dizer que é a citação, é o próprio Davi falando. Ele está falando, eu não vou sossegar enquanto a arca do Senhor estiver num lugar. Porque no Antigo Testamento a arca representava a glória, a presença de Deus. E para Davi, ela não poderia estar num lugarzinho, numa tendinha improvisada, numa gambiarra. Tinha que estar no melhor lugar. Isso está baseado na lei do Antigo Testamento. Você sabia que os sacerdotes, ao levarem, e Davi aprendeu isso da pior forma, ao levarem a arca, tinham que levar com as varas que atravessavam as argolas que tinha nas laterais da arca, e a arca tinha que estar sempre aqui. Eles não poderiam carregar assim, como a gente faz às vezes com carrinho de mão, né? A arca não poderia ser carregada assim não, tinha que ser carregada aqui em cima. Por quê? Tinha que estar acima dos ombros, porque a glória de Deus está acima de nós. Simbolismos e tipos no Antigo Testamento apontam para isso, para algo básico, que a adoração deve ser uma aliança na nossa vida. Nós não podemos, Igreja Batista Independente Cascavel, vocês não podem se acostumar, se acomodar com uma adoração assim, básica. Mas pastor Leandro está falando de adoração, eu adoro a Deus. Amém, que bom, irmão, você adora a Deus. Mas qual é o nível? Eu estou falando aqui de nível. Você está me entendendo? Quantos estão me entendendo? Eu estou falando de nível, eu estou falando de intensidade. Quanto tempo você passa, quanto tempo você gasta. Eu lembro, há bons anos atrás, eu participei de um evento de 24 horas de adoração. Os irmãos já participaram aqui do louvor. 24 horas numa cidade do interior, lá de São Paulo. E aí para cada equipe foram dadas 2 horas. E eu estava em Nova Odessa na época, pastor. Junto com o pessoal, peguei meu violão, peguei a listinha das músicas. O pessoal do louvor já sabe aí, as mais, né? Separei as mais, aquela. Eu vou contar o segredo para você aqui, entre parênteses. Contar o segredo do pessoal do louvor. Quando o pessoal faz a lista assim de louvor, olha o Lucas lá, tá olhando feio para mim. Aí ele coloca o asterisco assim naquela, fala assim, essa a igreja vai adorar. Essa vai ser, o fogo vai cair.
Então eu fui, né? Com a minha listinha. E aí começou o nosso período de 2 horas. Eu cantei, e louvamos, e louvamos, e louvamos, e louvamos. Toquei todas as músicas que eu tinha levado separado, que a gente ensaiou. Quando eu vi, passou meia hora só. Tinha 1h30. Falei, meu Deus, e agora? Aí comecei a puxar, né? Ele é o leão da tribo de Judá. Ouve-se o júbilo, grande é o Senhor. E fui voltando, vencedores por Cristo, cantor cristão. Fui cantando tudo que eu sabia. Aí troquei pro teclado, troquei pro baixo. Fizemos tudo. Os últimos 5 minutos eu já estava assim, meu Deus, minhas costas doendo. Foi duro para ficar 2 horas ministrando louvor. Foi duro. E aí eu lembro como se fosse hoje. Terminamos aquele período. E aí a outra equipe nos sucedeu. E a gente foi ali no cantinho orar e agradecer. E ali nós começamos a orar. E Deus tomou a vida de uma irmã nossa querida lá da igreja. E ela falou assim, Deus falando através dela: vocês não podem ficar 2 horas me adorando. Vocês já estão cansados. E o Espírito Santo começou a falar conosco e nos renovar. E naquele dia eu senti a presença poderosa do Espírito Santo me renovando, depois de 2 horas, com os dedos calejados. E o Espírito Santo falou comigo: Leandro, você não pode ficar 2 horas me adorando. Você fica 2 horas na internet, no Facebook, no WhatsApp, e na série maratonando no Netflix, é horas e horas a fio. Mas quando é para adorar, tá bom, assim tá bom. Deus deseja fazer uma aliança. Você precisa estar insatisfeito com a sua adoração a Deus. Se Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, estava insatisfeito, eu e você precisamos. Amém, querido? Veja a resposta de Deus, verso 13 e 14. Se você faz a sua parte nessa aliança, está insatisfeito com a sua adoração e quer mais, olha o que Deus, verso 13 e 14 do Salmo 132, o verso 13 diz: o Senhor escolheu a Sião com desejo de fazê-la a sua habitação. Esse será o meu lugar de descanso para sempre, aqui firmarei o meu trono. Quando você faz a sua parte na aliança de adoração e você está insatisfeito e quer mais, Deus escolhe morar na sua casa, Deus escolhe morar na sua vida, Deus escolhe morar no seu casamento, Deus escolhe fazer habitação na sua família, aleluia. E ali passa a ser o lugar de habitação. E aí eu vejo hoje as pessoas falando: eu quero ser relevante. A igreja tem que ser relevante, amém, a igreja tem que ser relevante. Nós temos que ser relevante, fazermos aquilo que a obra de Deus exige. Mas se a gente quer transformar Cascavel, Paraná, o Brasil, o mundo, nós vamos transformar adorando ao Senhor com uma agenda de excelência. É através da adoração. Aleluia. Terceira coisa, versos 6 e 7. Não medir esforços para as mudanças de Deus. Terceira coisa dessa aliança. Você pode repetir comigo essa? Fala assim: eu preciso não medir esforços para as mudanças de Deus. O verso 6 diz assim: soubemos que a arca estava em Efrata, que é Belém, mas nós a encontramos nos campos de Jaar. Outras versões dizem Kiriat Jearim, a casa do Abinadab. Vamos para a habitação do Senhor, vamos adorá-lo diante do estrado dos seus pés. Como eu disse, o contexto histórico do Salmo 132 é Samuel. E lá nós encontramos que a arca estava em Belém. Belém era 10 quilômetros de distância de Jerusalém. Não tinha Uber, não tinha avião, não tinha, era no pé, 10 quilômetros. E aí você lembra, Davi tentou fazer da forma errada, trazendo a arca como os filisteus trouxeram. Você lembra da história? O Uzá coloca a mão, ele é fulminado. Não vamos entrar aqui nessa história. Mas depois, 2 Samuel, capítulo 6, verso 13, o texto diz que Davi então traz a maneira certa. Ele traz a arca para Jerusalém da maneira certa. E esse texto diz lá, eu quero que você abra esse texto, segura aí. Em Salmo, vai lá, 2 Samuel 6:13. Esse texto mostra o contexto histórico. Veja o que Davi e o povo de Israel
fez, segundo Samuel 6,13, diz assim a palavra de Deus: quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, ele sacrificava um boi e um novilho gordo. Meu Deus, você entendeu esse texto? Pensa comigo, 6 passos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para tudo, vamos adorar a Deus. Tudo que eu mais quero é e louvor e adoração. E vamos sacrificar um boi e vamos adorar. Amém? Terminou? Mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vamos adorar e sacrifício. Imagina quanto tempo eles gastaram em 10 quilômetros. 10 quilômetros desse jeito. Mas não importava para Davi, não importava para eles, porque eles não estavam medindo esforços para as mudanças de Deus. Aleluia. Amados, talvez a nossa vida, para que essa aliança de adoração seja parte da igreja de Cascavel, da sua vida, da sua família, você precisa fazer mudanças. E o Espírito Santo talvez me trouxe aqui para falar isso para você. Você precisa de mudança. Você precisa fazer mudança na sua adoração. E se envolver esforço, você deve fazer. Porque é a agenda de excelência na adoração a Deus. Aleluia. Você já pensou nisso? Você precisa fazer mudança. Talvez esforço físico. Se esforçar para aprender coisas novas vindo de Deus. A aliança envolve aprendizado. Ora, se a aliança envolve 2 pessoas, eu vou aprender com ela e ela comigo. No nosso caso, a aliança de adoração, nós vamos aprender sempre com Deus e com a sua palavra. E quanto mais você quer de Deus, mais Ele tem para te dar. Quanto mais você cava na palavra, mais ela tem para te dar. Aleluia. Dá um glória aí. Aleluia. Aleluia. Se esforçar para as mudanças de Deus. Não tem mudança sem esforço. O pastor Eliezer, como todo pastor, já mudou várias vezes de casa, né? Eu já mudei 14 vezes de casa, pastor, nesses 20 anos. Acho que o pastor deve ter mudado mais, não sei. Alguns pastores já mudaram 22 vezes de casa. Se você já fez uma mudança, você sabe o que eu estou falando, né? Olha, não é fácil. Mas não é para ser fácil. Mudança envolve esforço mesmo. Mas quando a gente está na casa nova, não é bom? Cadê as mulheres aí? Ah, as mulheres, cadê as mulheres? Levanta a mão. Quando chega na casa nova, bem, tem que pintar essa parede aqui, ó. Ah, nessa aqui eu quero grafiato. Ah, esse serviço está porco. E quando a gente vai ver a casa nova, o homem vê o macro, né? Olha a casa, que beleza, olha, o bairro é bom, tem comércio, não sei o quê. Como é que a mulher faz? Ah, tem uma umidade aqui na parede, aqui, ó, no cantinho. Aqui é o papel da mulher, o detalhe. Vocês mulheres são uma benção, amém, mulheres? Mas por que eu estou querendo dizer isso, amado? Porque a adoração que Deus deseja, essa aliança, envolve mudança, envolve esforço. Qual que é a resposta de Deus? No verso 15. Se você estiver disposto a mudar, se esforçar, nessa adoração com excelência, a resposta de Deus está no verso 15: abençoarei esse lugar com fartura. Dá uma glória aí. Os seus pobres suprirei de pão, vestirei de salvação seu sacerdócio. Aleluia. Você pode personalizar isso. Quando você não mede esforço para as mudanças de Deus, o Senhor vai suprir as suas necessidades. A abundância virá. A fartura do Senhor, Ele não vai deixar faltar. Quantos creem aí? Aleluia. Oh, glória. Todo o meu ministério pastoral, eu sempre estive numa igreja com uma prebenda e também uma casa. A igreja sempre, né, ajudando, sendo bênção. A nossa convenção Batista Independente é bênção nessa área. E agora, pastor Eliezer, eu não tenho trabalho fixo, estou só dando aula. Janeiro, vem a pandemia, fevereiro, cancelo todas as minhas aulas presenciais. E eu assinei o contrato de aluguel. Aluguel lá em São Paulo, Guarulhos, não é barato. E eu posso dizer para você, querido, não atrasei 1 mês de aluguel. Não sei de onde vem, mas o Senhor provê. Aleluia. O Senhor provê. É incrível como Deus é maravilhoso. Ele provê as nossas necessidades. A resposta a essa adoração.
Não tem como deixar de adorar esse Deus. Quantos querem adorar mais esse Senhor, essa aliança? A quarta e última coisa, no verso 8. Nessa aliança de adoração, a gente precisa preparar um lugar para a glória de Deus. Preparar um lugar para a glória de Deus. Se nós estamos falando de aliança e o tempo que Deus, aliás, a parte de Deus e a nossa parte, Deus quer realizar a parte, e a parte dele é nos encher da sua presença. Quantos gostam de sentir a presença de Deus? A presença de Deus, a glória de Deus, o Shekinah, como diz lá no hebraico, o peso. Só que eu estava pensando sobre isso, e o Salmo 132, Davi nos mostra, porque no Antigo Testamento a arca era algo tangível, era algo físico, eles poderiam então representar essa presença de Deus. Mas hoje, na nova aliança, não temos mais nada físico que represente a glória de Deus, e nem a igreja, 4 paredes, construção de alvenaria não representa a glória de Deus. A glória de Deus está quando a igreja se reúne. Jesus está aqui nesse lugar, amém? Você crê? Mas não é nesse lugar paredes, é nesse lugar igreja. Quando a igreja está reunida, o naós de Deus se faz, o templo, aleluia. Agora, se nós estamos falando de aliança e você está seguindo o meu raciocínio até aqui, a gente tem um relacionamento, a gente quer continuar com essa pessoa, não é verdade? A gente quer ter relacionamento, a gente quer que essa pessoa fique, que ela permaneça. Não dá para ter relacionamento assim com uma pessoa passando na nossa vida, de vez em quando, marcando hora, horário comercial. E talvez eu me peguei pensando sobre mim primeiro, como eu disse, primeiro a mensagem bate no pregador. Que talvez a minha adoração seja essa adoração assim, eu adoro a Deus, eu quero melhor, eu me esforço, mas quando Deus vem, quando eu sinto a presença de Deus, ela não fica. Você já parou para pensar nisso? Por que a presença de Deus não fica? Por que a gente não sente a presença de Deus aqui por horas? Talvez eu estou aqui sendo um pouco polêmico, mas me permita. Eu li um livro no passado, talvez você já leu, chama Casa Favorita. O autor é um pastor americano, Tommy Tenney. Alguém já leu esse livro? Casa Favorita. E nesse livro, que foi best-seller, falando de louvor e adoração no mundo, avivamento, o autor, ele tinha um amigo, e esse amigo, ele tinha obesidade mórbida, ele andava com muita dificuldade, e ele, como todos que têm a obesidade mórbida, tem limitações, né? Não é todo lugar que pode ir, não é todo lugar que pode sentar, tem várias limitações. E esse amigo do Tommy Tenney tinha esse problema. Ele fez a seguinte resolução, ele tomou a seguinte decisão na sua vida: eu nunca mais vou quebrar uma cadeira. A última cadeira que eu quebrei foi a última. Nunca mais eu vou quebrar uma cadeira. E aí ele não tinha falado isso para ninguém, para nenhum dos seus amigos. Mas ele tinha essa resolução: eu só vou ficar no lugar que alguém prepare uma cadeira suficientemente forte para que eu sente, ou um lugar onde eu possa ficar. E aí esse amigo falava às lágrimas com o Tommy Tenney, autor do livro. Falava: Tommy, as pessoas dizem que são meus amigos, as pessoas me conhecem, sabem o meu problema, e eu muitas vezes vou e aceito os convites que elas falam: olha, vem comer aqui em casa, vamos almoçar. E quando eu chego, normalmente eu fico na porta e eu não entro. Por que você não entra? Tom me perguntou. É porque eu fico ali assim enrolando, conversando, e aí disfarçando, e eu olho assim por alto para a casa da pessoa, para ver se aquela pessoa preparou uma cadeira para eu sentar, para ver se aquela pessoa se preocupou, já que me convidou, em preparar realmente um lugar suficientemente forte para que eu possa ficar. E tome, tristemente eu tenho que te dizer, a maioria não prepara. E como eu decidi não quebrar mais nenhuma cadeira, eu dou uma desculpa e falo: olha, não posso, tenho um compromisso, me esqueci, e vou embora. Eu quero usar essa ilustração para a gente pensar sobre isso. Deus manifesta a sua presença. Quantas vezes vocês já sentiram a presença de Deus aqui?
Quantas vezes você já sentiu a presença de Deus na sua casa? Agora a minha pergunta, talvez contundente, me permita ser: por que que a presença de Deus não fica? Por que que ela não fica mais tempo? Por que que ela não fica? Por que que eu não sinto mais? Talvez a resposta esteja nessa ilustração do amigo do Tommy Taylor. É porque nós não preparamos o lugar para o peso da sua glória. Porque a palavra no hebraico, uma das palavras, há uma discussão sobre isso, eu não quero entrar aqui, mas uma das palavras para a glória tem o significado de peso. Ora, quando Deus se manifesta realmente, poderosamente no lugar, sentimos uma presença como um peso que invade o ambiente. Ah, pastor, você está inventando? Não estou inventando. Leia Isaías capítulo 6, quando ele diz que ele viu o Senhor, ele declara com essas palavras: a glória do Senhor encheu o templo, e as suas vestes, ele sentiu um peso, ele sentiu uma presença robusta, porque essa é a presença da glória de Deus. Eu não sei quanto a você, amado, eu não sei quanto tempo ainda temos, porque essa pandemia nos trouxe a realidade da morte tão presente. Eu não sei quanto a você, mas eu quero sentir essa presença poderosa de Deus. Eu quero sentir esse peso. E o Espírito Santo tem me falado: Leandro, então prepara um lugar para a minha glória. Prepara um lugar na sua casa para a glória de Deus. Prepara um lugar para a glória de Deus no seu casamento. Preparação tem a ver com expectativa. Quando Deus estabeleceu em Êxodo capítulo 12 a Páscoa e pediu para que os israelitas se preparassem, uma das festas perto também, a festa do pães ázimos, sem fermento, Deus disse: tira o fermento, tira o fermento, prepara, porque vai haver uma festa, uma celebração. Meu querido, isso é algo para nós. Tira todo o fermento da sua casa, tira tudo aquilo que ofende a santidade de Deus, prepara um lugar para a santidade do Senhor, e você vai ver o peso da glória de Deus permanecer. A gente está vivendo tempos que tudo é nada a ver. Nada a ver. Nada a ver essa série do Netflix. Nada a ver esse vídeo. Nada a ver isso aqui. Nada a ver. Isso vai carcomendo, vai contaminando, vai contagiando. E o pior, vai tirando espaço que seria preparado para a glória de Deus. E aí a gente ora, faz o culto em casa, ou fazemos alguma coisa. Tá bom, que bem, amém. Não é possível. Volta para o texto. Davi tinha uma expectativa quando ele olhava para a arca. Essa é a presença de Deus. Tem essa expectativa que quando nós estamos reunidos, não apenas aqui na igreja Batista Independente Cascavel, aqui está a arca de Deus. Ele está aqui nesse lugar e ele pode se manifestar. E por que ele não fica? Talvez é porque a gente não prepara um lugar. E se você preparar um lugar, verso 9 e o 16 tem a resposta. A resposta, eu estou encerrando. Verso 9: se você preparar um lugar para a glória de Deus, verso 9 diz: vistam-se de retidão os teus sacerdotes, cante de alegria os teus fiéis. E o verso 16 diz: vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus fiéis celebrarão de alegria. Se você preparar um lugar para a glória de Deus, a santidade vai ser presente na sua casa. A linguagem vai mudar. A gente precisa pensar nisso. A nossa linguagem, Efésios 4:29 diz: para não sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for de edificação. Até a linguagem nossa precisa mudar. O nosso ambiente precisa mudar. Precisamos criar esse ambiente suficientemente forte, espiritualmente falando, para que a glória de Deus venha. E quando você for fazer uma oração agradecendo o almoço, vocês não vão conseguir almoçar por meia hora, porque a presença de Deus vai ser naquela mesa. Aleluia! É esse o desejo de Deus. Esse deve ser o nosso desejo. Era esse o desejo de Davi. Se você continuar lendo 2 Samuel, a gente leu 6:13, se você leu 14, a Bíblia diz que Davi pegou o éfode, que ele nem era sacerdote, mas não quis nem saber. Me dá roupa aí, sacerdote. Ele se vestiu de veste de retidão, pegou e saiu dançando na presença de Deus. Oh, aleluia! Oh, glória!
E a Mical olhou para ela assim: você, olha o rei dançando, mostrando as canelas, mostrando esses cambitos aí. A preocupação da Mical era essa. Como muitas vezes a preocupação de muita gente, e a gente dá ouvido. E Davi não quis nem saber. Ele estava diante da arca, adorando ao Senhor com excelência. Aleluia. Ah, amado, eu acho que Deus tem alguma coisa com essa igreja aqui, com certeza. Mas o nível de adoração precisa aumentar. Você precisa adorar a Deus. E eu quero concluir, e nós vamos orar. O verso 17, o verso 18. Qual o resultado dessa aliança? Ah, pastor Leandro, tudo bem, eu entendi. Eu entendi que eu tenho que adorar em meio às provações. Entendi que eu tenho que estar insatisfeito com a minha adoração. Eu entendi que eu preciso não me esforço. Eu entendi que eu preciso preparar um lugar para Deus. Mas o que vai acontecer se realmente eu viver esse compromisso? Leia comigo no Salmo 132, o verso 17. Ali farei renascer o poder de Davi, e farei brilhar a luz do meu ungido. Vestirei de vergonha os seus inimigos, mas nele brilhará a sua coroa. A aliança de adoração que Deus nos propõe é para esse tempo. Quantos pastores eu tenho conversado estão chateados que muitos membros saíram da igreja, aproveitaram agora só para ver online. Desculpa dizer, a desculpa perfeita: não vou mais na igreja porque não dá, a pandemia, você sabe, né? E aí estão deixando de adorar. E começa assim: eu paro de vir no culto, eu paro de adorar a Deus, paro de cantar, paro de tocar, paro de louvar, paro de ler a Bíblia. Daqui a pouco eu estou fazendo aquilo que não agrada a Deus. E nesse tempo que a gente precisa de força, não está sendo fácil. Talvez você perdeu um ente querido nessa pandemia, talvez você ficou desempregado. Não está sendo fácil, é verdade. Mas você quer ter força? Quer ter força? Faça uma aliança de adoração com Deus. Se você adorar a Deus nesse nível de aliança, o texto diz ali, verso 17: ali farei renascer o poder. Nós teremos sempre força para continuar, se adorarmos ao Senhor. Aleluia. Às vezes nós precisamos de luz e sabedoria. Eu não sei como fazer, eu não sei como decidir, eu não sei como realizar. A Bíblia diz aqui: e farei brilhar a luz do meu ungido. Você quer sabedoria? Quer saber decidir bem? Adore ao Senhor. A adoração é a resposta, a adoração é a resposta. Esse é o resultado dessa aliança de adoração. E a Bíblia ainda diz vitória sobre os inimigos, no verso 18. Quantas batalhas espirituais nós vivemos, estamos vivendo, e nós precisamos vencer. Estou com dificuldade, eu não consigo vencer. Você quer ter vitória sobre os seus inimigos? Faça uma aliança de adoração. Olha o verso 18: vestirei de vergonha os seus inimigos, mas nele brilhará a sua coroa. O louvor é uma arma de guerra. Aleluia! Louve a Deus. Devemos depositar as nossas coroas e louvar ao Senhor. Eu quero encerrar aqui com um exemplo, falando disso, dessa adoração como louvor, como arma de guerra. Você crê nisso, amado? Crê nisso que eu estou dizendo? Meu filho Tiago, ele era criança ainda, nenê, e ele foi um filho nosso que teve alguns problemas de saúde. E eu lembro, pastor Eliezer, eu estava lá no Lausanne, era ministro de louvor, e meu filho caiu doente com broncopneumonia. Já tinha sido internado algumas vezes, e ele foi internado. E naquele dia, aquele final de semana era uma quinta, ele ficou na quinta, sexta. No sábado tinha um evento na nossa igreja Batista Filadélfia da Água Rasa, e nós íamos ministrar o louvor. E eu falei: vou cancelar, vou ministrar com o meu filho internado. A minha esposa querida falou assim: você não vai cancelar nada, você vai. Não, Vianney, eu vou cancelar. Que isso, tá louco? Não, você vai. Não, você vai. Mas quando você chegar lá, você vai adorar. Você vai adorar como você nunca adorou na sua vida. Eu fui porque a mulher mandou. Eu fui. Chegamos lá na Água Rasa. Eu não queria estar ali. Minha cabeça era no Tiago. E eu lembro que antes de ir para lá, eu liguei. Naquela época não tinha celular, não tinha nada. Liguei
E a última notícia que eu tive do Tiago é que ele estava ruim, precisava tomar soro mais ainda. E os médicos não conseguiam mais nos braços dele, estavam pensando em colocar aqui na testa dele o soro. Eu fiquei desesperado. Falei, meu filho, lá eu estou aqui. Mas eu fiquei. E aí o pastor Silvio Irota nos chamou ao Ministério Lausanne, vai ministrar, começamos a adorar. Amados, eu não queria estar ali. Mas eu comecei a ministrar, comecei a tocar com o meu violão. Começamos a cantar. E aí realmente eu não estava mais ali. Eu comecei a adorar. Comecei a adorar a Deus e ministrar e cantar ao Senhor como se fosse a última vez. Fosse a última vez. E eu lembro que eu cantei, não sei se o irmão conhece. Foi bem profético mesmo. Eu cantei assim: esse é o dia que o Senhor fez, me alegrarei, celebrarei. Conhece? Esse é o dia, cante comigo, que o Senhor fez, me alegrarei, celebrarei. E o diabo na minha mente: você está louco, você está maluco, você está celebrando o seu filho internado. E eu cantando: esse é o dia que o Senhor fez, me alegrarei, celebrarei. Cantamos, amado. Cantamos. Terminamos. Eu lembro que era um evento dos jovens ali da Mobiesp. Terminou aproximadamente umas 4 horas. Peguei o carro, fui correndo para o hospital. Cheguei lá, a Viviane com um sorrisão falou: Leandro, Tiago está bem, melhorou, acho que vai ter alta amanhã. Amanhã? Mas o que aconteceu? Eu não sei. Por volta das 16 horas ele começou a melhorar. Falei: oh, aleluia. Foi exatamente a hora que nós estamos terminando com essa canção. Esse é o dia que o Senhor fez, me alegrarei, celebrarei, aleluia. Aleluia. Então, queridos, o louvor é uma arma. Você precisa adorar o Senhor com toda a sua intensidade, tendo essa consciência que Ele quer isso de você. Então fica de pé, nós vamos orar. Aleluia. E que nós vamos falar mais de adoração. Mas eu quero que você ore comigo. Aleluia, aleluia. Feche seus olhos. Comece a adorar já. Você não precisa da música. Não precisa da música para adorar. Levanta sua mão aí, começa a adorar o Senhor. Se você quer uma aliança de adoração, se você entendeu a palavra aqui, ou se você não entendeu, mas você quer mais, levanta sua mão e fala: Senhor, eu quero mais de Ti. Talvez esse seja um momento, igreja, da gente pedir perdão como eu fiz, como bateu em mim. Pedir perdão com a minha adoração negligente. Querido, eu não quero colocar o peso sobre você, eu não vim aqui para isso. Mas talvez você deve repensar. Você não está fazendo um culto doméstico na sua casa? Começa a fazer a partir de segunda-feira. Faz o culto doméstico, chama todo mundo. Vamos adorar a Deus. E você vai ver a glória do Senhor na sua família. Porque é isso que vai mudar. É isso que vai nos dar a solução dos problemas. Não é a política, não é as autoridades, não são as autoridades, não é a nossa poupança no banco, não é a questão financeira, é a adoração. Quanto mais nós adoramos, mais o Senhor derrama dos seus tesouros celestiais. Oh, glória a Masru, Mirica lá e Asrei. Levanta sua mão e adora. Fala: Deus, eu preciso mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti, menos de mim. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Feche seus olhos e adore. Adore a Ele. Ele está aqui nesse lugar. Davi era insatisfeito. Aleluia. Glória a Deus. Cante. Que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória. e
seu amor, infinita humildade, servo de todos. que ele cresça. Levante as suas mãos, vença a sua carne, meu querido. Levante as suas duas mãos e adore, 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 adore. E eu me Constranja com a sua glória, e todo seu amor, infinita humildade. Oh, aleluia. servo Santo Espírito de Deus, sopra nesse lugar, sopra nesse lugar, Espírito Santo. Aleluia. Peça isso ao Senhor, peça isso para Ele. Pede muito mais eu quero, Deus. Quero mais de ti. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Receba mais, peça mais ao Senhor, peça mais. Suba o nível da sua adoração nessa noite. menos de Menos de mim, oh Jesus, e menos de mais de ti, mais de ti, eu quero mais, e menos de mim. ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória, todo meu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, Eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. infinita humildade, servo de todos. Deixa eu falar uma coisa aqui, deixa eu falar algo. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E todo mundo que eu conheço, todos os teólogos, todos os historiadores dizem: ah, é porque Deus usou ele, Deus usou a vida dele, por causa da história dele. Não, vocês não entenderam direito o texto. Davi era um homem segundo o coração de Deus. O coração de Deus é um coração adorador. A adoração está no centro. Nós fazemos missões, e essa igreja aqui é uma igreja missionária, aleluia! Mas nós fazemos missões é onde o louvor não existe, onde as pessoas não estão adorando a Deus. É lá que nós devemos fazer missões. E para que fazemos missões? Para as pessoas adorarem a Deus. Esse é o segredo da igreja. Essa é a ferramenta chave. Fazer missões, ser homem e mulher de Deus, para que os povos adorem, para que as nações adorem, para que o seu parente que ainda não se converteu adore a Deus. Eu quero profetizar na sua vida, na sua família, aqueles que ainda não se converteram, você vai vê-los adorando aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Leva-me, Oh, aleluia. Levanta sua mão e adore, aleluia, glória a Deus. leva